Casas, shoppings, hospitais, escolas, cortiços. As cidades aglomeram as mais diversas construções, mas por trás da idealização de todas elas está nosso principal objeto de estudo, o humano. A respeito dele, questões subjetivas podem surgir. Por que somos do jeito que somos? O que nos motiva? Qual é a nossa essência? Podemos ser inteiramente bons ou maus, ou o maniqueísmo outrora verificado no movimento barroco não faz jus à construção de quem somos? O barroco, né, foi um movimento literário que é característico do século XVII. E esse movimento vai se caracterizar principalmente pela riqueza de ornatos e detalhes. Só que ela vai ser considerada a arte da Contra-Reforma. E como arte da Contra-Reforma, ela vai ter uma ambiguidade dentro dela, né, na expressão. Então, o artista barroco, tanto na arte pictórica, né, em que havia imagem, quanto na literatura, vai trabalhar com essa dualidade. Dentro dessa dualidade, né, surge essa dicotomia entre bem e mal. Outra coisa importante é notar também que essa dualidade está relacionada à angústia do próprio indivíduo. O barroco é a arte do desequilíbrio, e esse desequilíbrio se expressa nessa ambiguidade, nessa dualidade artística, não é? O grande problema que eu vejo é que durante muito tempo, até por uma influência da filosofia grega, se pensou muito numa dualidade entre corpo e alma nessa questão do ser humano. Só que isso é uma influência, até certo ponto, de uma força da filosofia grega na comunidade cristã inicial, mas que não, hoje, por exemplo, na teologia católica atual, isso está superado, né? Então, se você vai pegar toda a questão da antropologia teológica mais atual, ela vai remeter à antropologia semita antiga, que vai dar pelo menos 4 termos diferentes para falar do ser humano. Ela vai usar os termos em hebraico, que seriam nefesh, bazar, ruá, um outro termo de led. E depois, quando você tem essa transposição para um cristianismo, né? Você pega São Paulo, que era extremamente bem formado no judaísmo, e que depois vem a ser um dos principais expoentes do cristianismo e também conhecedor da cultura grega, ele vai conseguir fazer um pouco essa distinção para demonstrar que a questão de uma dualidade de um corpo que é mau, de um espírito que é bom, e de que quando morre uma coisa separa da outra, né? Então vai de certa forma fazer uma tradução para esses termos hebraicos, que seria o nefesh, o ruá, o bazar, para psique, que é um termo, né, que vem a se constituir aquela que comumente se trouxe para a questão da psicologia, da questão do espírito, não, mas vai usar também o termo de pneuma, que seria a tradução do termo ruá no hebraico. Essa essência, ela não é uma coisa tão fácil da gente descrever, né? Porque a gente chegaria numa conclusão que os teólogos, mesmo alguns filósofos, a própria filosofia entrou em vários embates por conta de, durante muito tempo, ter ficado nessa dualidade de uma influência grega entre corpo e alma. Depois você vai ter um filósofo como, por exemplo, o Spinoza, que era judeu e foi considerado herege por propor outras discussões. O que nós teríamos seria uma essência em que esse conjunto que forma o ser humano, ele é muito mais complexo, né? Somos, portanto, a junção de diversos fatores externos e internos, como uma espécie organizada de aglomerado. Para a psicologia, esse fato atribui-se à construção biopsicossocial da personalidade.
David Harvey, em seu texto Direito à Cidade, trabalha com os ideais acerca dos direitos do cidadão sobre outro enfoque, a forma como acontece a relação entre os sujeitos sociais com as cidades que eles ocupam. Pensemos a seguir na cidade como um conceito mais amplo que se refere à sociedade. Harvey menciona os ideais propostos pelo sociólogo e urbanista Robert Park. A cidade é a tentativa mais bem-sucedida do homem de refazer o mundo em que vive mais de acordo com os desejos de seu coração. Mas se a cidade é o mundo que o homem criou, é também o mundo onde ele está condenado a viver daqui por diante. Nesse sentido, ao fazer a cidade, o homem refez a si mesmo, ou seja, o humano ganha a função de se tornar um reflexo da sociedade, uma vez que ela representa aquilo que ele a proporcionou. Ao estarmos condenados à cidade que construímos, percebemos que essa relação se faz através de uma via de mão dupla. A cidade é nossa construção, mas de forma análoga também somos, em certo grau, uma construção dela. A nossa corporeidade e nossas ações são, por vezes, reguladas socialmente para que nos encaixemos em padrões existentes, criados antes mesmo de nós, por outras pessoas ou outros interesses. Surge assim a garantia da marginalização daqueles que decidem reafirmar aquilo que realmente são, e além disso, por intermédio da segregação urbana, proveniente da gentrificação, por exemplo, verificamos que os indivíduos sujeitados a esse processo são constantemente negados ao direito de construírem a cidade como um verdadeiro reflexo de sua realidade. É através da mudança introspectiva que promovemos as mudanças na cidade em que vivemos, e a construímos a partir dessa dinâmica retratada por Robert Park, para que estejamos condenados a viver em uma sociedade que realmente faz jus àquilo que somos. Mas uma vez existindo a marginalização e a segregação citadas anteriormente, outro questionamento parece ecoar em nossas cabeças. A quem se refere o direito à cidade? O direito à cidade é direito a quem? Porque a todos em si não é. Porque que nem... Durante minha vida toda eu fiquei me perguntando por que eu sou errado em ser um pouco mais afeminado que os outros? Praticamente a sociedade daqui de onde eu moro, da região no caso, sempre me ofendendo, sempre me xingando por eu ser mais afeminado e no caso só brincar com garotas. Entrei aqui na Federal, isso com o quê? 15 anos. Pensando em sair do armário quando entrasse na faculdade, lá em São Paulo, onde tudo é mais cool, tudo é mais liberal, entre aspas. A cidade idealizada por todo gay, antes de sair do armário. E ao entrar aqui eu vi que não, eu não estou errado em ser quem eu sou. A sociedade em que eu estou inserida que está errada em não me aceitar do jeito que eu sou, em não me respeitar do jeito que eu sou. Porque que nem, eu estava no centro de São Vicente... E um monte de gente me encarando. Como se não era pra eu estar ali. Só eles podiam estar naquele espaço, mas eu não. E por que eu não posso estar ali? As coisas que estão ao nosso redor influenciam real direto na minha vida. Que nem a questão da visão. Eu sou míope. Eu não enxergo 10 metros da minha frente. Pra pegar um ônibus é horrível. Muita gente já falou, Bruno, faz um óculos. Porém, gente, eu parando pra poder olhar pessoas a 10 metros, já me encarando como uma aberração, como que eu vou ter coragem de querer enxergar o resto das pessoas? Não vem isso na minha cabeça. Eu creio real que se eu não fosse míope, eu não seria quem eu sou hoje. Eu teria meio que me escondido novamente no armário, entre aspas. Ia continuar sendo aquele garoto boyzinho que só é afeminado quando vai pra boate porque... pra boate tá livre porque lá é o meu espaço. Não. Um lugar em que eu sou permitido ser afeminado. Só que não, sou permitido ser afeminado em qualquer momento da minha vida. Eu nasci assim. É através da tentativa de subverter a marginalização que o indivíduo participa da troca entre sua subjetividade e aquilo que é socialmente imposto a ele. Nesse sentido, ao mudar a si mesmo, o sujeito busca a transformação da cidade, com o intuito de enxergar nela aquilo que ele é. Durante esse processo contínuo, os lugares que ocupamos mudam paralelamente a nós. Essa interação constrói novas realidades e novas oportunidades de encontrarmos pelo caminho o legado daquilo que montamos, peça por peça. Desconstrução criativa da personalidade, o ato de nos reinventarmos constantemente.